Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força, a nossa fortaleza no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos aqui para fazer uma investigação. E antes eu quero fazer um comentário rápido aqui, tá? Não briguem comigo, mas eu preciso fazer. Aonde umas pessoas veio me criticar por eu ter medo de cobra. Isso, gente, eu não tenho como controlar, infelizmente. Eu não queria ter. Eu não queria ter, até para mim fazer meus vídeos mais tranquila, né? Mas eu não tenho culpa. Eu sempre tive medo de cobra desde pequena. Eu não posso ver, eu não gosto nem de ver aquelas de plástico, que as crianças brincam. Se eu for num lugar, tiver criança, eu saio de perto na hora. Tá? Eu não gosto, eu tenho pavor. Eu sei que cada um tem medo de alguma coisa, tem pavor de alguma coisa. Tá? E, inclusive, uma pessoa disse para mim que o amigo dela estava me criticando por ter medo de cobra. E ela disse assim, Rose, e ele tem tanto medo de rato, que se ele vê um rato de plástico, ele quase esmaia. Mas estava criticando que... Então, todo mundo tem medo de alguma coisa. E se você não tem medo de cobra, você tem medo de outra coisa. Às vezes uma coisa simples, mas tem pavor, não adianta. Tem medo, né? E a pessoa vem cá só para ficar me criticando, então não está assistindo meus vídeos, não está assistindo o trabalho, não gosta do trabalho que eu faço, né? Para vir só para dizer que se eu não tenho vergonha de sentir medo de cobra. Olha, gente, não era nem para mim estar comentando isso aqui. Eu estou comentando para entender, né, o que a pessoa sente em fazer isso com a outra pessoa. O que tem prazer de fazer isso, né? Eu não sei. Mas eu creio que todo mundo tem. Já comentaram meus vídeos, que se você estiver assistindo aí, tiver medo de algum bicho, pode comentar aqui. Comenta aqui no meu vídeo se você tem medo de algum bicho. Às vezes uma coisa de nada, tem medo de barata, de rato, tem uns que tem medo até de calango, tem medo... Eu tenho medo de cobra. Esse é meu medo. É chegar num lugar, se deparar, como a gente se deparou aí no outro vídeo nosso, com um rolo grande de uma cascavel. Fiquei traumatizada com aquilo. Todo lugar que eu entro, que eu vejo qualquer coisa escura no canto, eu já assusto. Mas era só isso mesmo. Só comentei, tá bom, gente? Não briguem comigo. Nós estamos aqui para fazer uma investigação nessa casa, onde a gente foi convidado por um rapaz que trabalha de trator aqui, tá? Ele segue meu canal há muito tempo, né? E ele disse que ele começou a trabalhar aqui, porque como ele mexe com trator, né? Mandaram ele trabalhar aqui, só que falou assim, toma cuidado que a casa é assombrada. E diz ele que quando falou que a casa era assombrada, ele lembrou de mim. Ele falou assim, então a casa que a Rose tinha que vir para ajudar esse espírito aí. Ele falou assim, porque eu falo assim, mas eu tenho medo. Sei que precisa de ajuda, mas tenho medo. E ele disse que estava trabalhando aqui, mas não vinha aqui na casa. Achava melhor não vir. E quando ele olhou do trator, ele viu na janela um homem passando de lado. O homem estava passando assim. Ele disse que gelou na hora, mas ele falou, é alguém que está dentro da casa. Tem alguém lá dentro da casa. Aí ele comentou com o amigo dele, e o amigo dele falou assim, ué, mas o irmão do seu João também trabalha lá, e ele falou que viu esse homem passando na janela. Ele falou, nossa, muito estranho, quem será que morou aqui? Ele falou assim, quem sabe, quem morou ali e conhece ali, é só o vô do seu Emanuel. O vô dele trabalhou ali na fazenda. Ali era tudo fazenda, agora é partido em sítio, né? Então ele trabalhou ali, ele sabe o que aconteceu ali. Aí disse que ele foi atrás de descobrir, daí a neta dele estava contando. Falou, meu avô sempre contava para nós. E nos educou de uma maneira diferente, porque ele sempre dava isso como exemplo, que era muito difícil um negócio desse, né? Mas ele falou que a casa é assombrada. E aí eles começaram a falar que tem algo estranho nessa casa. Tem algo estranho nessa casa. E aí eles veio aqui, diz que 4 homens entraram aqui dentro, gente, com medo. E tamparam a janela. Eles falaram, vamos tampar essa janela, que nós não vemos mais ninguém passando. Tampou a janela daqui,
tampou a janela da lá de fora, tampou outra janela, falou assim, vamos deixar tampado, que daí a gente não fica vendo as coisas. Senão a gente não consegue trabalhar. E eles mesmo assim, eles viram, como se a janela estivesse aberta, o vulto passou. Aí eles ficou com medo. Eles falaram, realmente tem alguma coisa estranha dentro dessa casa. E diz que eles pararam e ficaram olhando na janela. Vamos ficar aqui olhando a janela. E ficou eles todos olhando na janela. Aí não viu nada. Do nada estava trabalhando, de novo passou na janela. Eles falaram, será que tem alguém querendo, né, fazer medo para nós? E eles vieram todos juntos. Entraram aqui, estava aqui tampada a janela do mesmo jeitinho. Ele falou, então como que passou alguém na janela? Se nós vimos o vulto da pessoa passando na janela, se a janela está tampada. Ele falou, agora eu acredito que realmente tem um espírito ali. E ele disse que foi procurar saber, e aqui morreu um senhor, né? Faleceu um senhor bem nessa cozinha. Ele já estava de idade, diz que ele cuidava do filho dele, porque ele ficou viúvo. A mulher dele, assim que teve o filho, passou mal, e ele cuidou dele desde pequenininho. A mãe dele ajudou a cuidar do filho dele. E ele nunca mais se casou, porque ele era muito apaixonado dessa mulher, uma mulher muito linda. E ele foi crescendo aqui. Ao invés tinha um sítio, depois virou uma fazenda, porque daí ele foi comprando tudo em volta. E ele muito trabalhador, foi crescendo, as mulheres muito interessadas nele, mas ele não quis nenhum casamento, sempre cuidando do filho dele. O filho dele cresceu, ele mandou o filho para fora para estudar, e ele falou, vou dar de tudo pro meu filho, porque o que restou da minha esposa foi só meu filho. A mãe dele faleceu, né, quando o filho dele estava com 19 anos, a mãe dele faleceu. Mas aí já estava grande, né, a mãe dele ajudou a cuidar, e aí a mãe dele veio a falecer. Aí o filho voltou, só que ele era uma pessoa assim, ele andava de qualquer jeito. Sabe, ele era uma pessoa que tinha dinheiro, era bem de vida, mas andava assim, todo mal arrumado, calça rasgada, camisa rasgada. Quando ele ia lá no meio do povo que estava trabalhando na fazenda, quem não conhecia ele, que tinha que tomava conta, o administrador da fazenda, ia lá, contratava as pessoas para vir carpir, né? Carpir no meio do café, no meio, né? Então, contratava. Aí, quando ele passava lá para dar uma olhada, e as pessoas pensavam que ele era um dos trabalhadores. Não falava que ele era o dono, porque ele estava sempre de qualquer jeito. Botina furada, era assim que ele andava, e ele gostava de andar assim. Né? E muitas vezes as pessoas desfaziam dele. Mas quando sabia que ele era o dono, já tratava ele bem, para você ver como que é as coisas, né? E o filho dele começou a ter vergonha dele. Não falava quando ele estava perto do filho ali, todo feliz. O filho não falava para os colegas que ele era o pai dele, porque o filho todo arrumado, né, todo chique. E o pai dele chegava de qualquer jeito, ele ia na cidade, o filho dele veio para cá, vinha de carro, porque ele sustentava o filho dele, deu casa para o filho dele, deu estudo, o filho dele vinha de carro. Aí ele pediu, vou com você lá para a cidade. Ele inventava qualquer história para o pai dele não entrar daquele jeito dentro do carro dele. Sendo que foi o pai dele que deu tudo para ele, né? E o pai dele, a vida dele era a fazenda. Ele trabalhava assim, de sol a sol. E ele já estava com 80 e poucos anos e ele trabalhava, ele morava sozinho nessa casa, uma casa até grande, e trabalhava o dia inteiro. Ele estava lá, o povo trabalhando, mas ele estava trabalhando também. Ele não, direto trabalhando. Mas o filho tinha vergonha dele, muita vergonha dele. E ele começou a se sentir mal com isso, né? Aí ele falou pro filho dele, não vinha aqui mais não ver ele, deixasse ele sozinho aqui, que ele estava bem aqui. E ele falou, né, pros vizinhos, para quem conhecia, que o filho dele desfazia dele, porque ele andava mal arrumado. Mas aquele era o jeito dele, ele gostava daquilo ali. Então acho que a pessoa tem que fazer aquilo que gosta. Ele era uma pessoa bem de vida, tinha dinheiro, mas ele tem que ser aquilo que ele gosta de ser, ser livre, né? E eu respeito muito isso, porque eu sou assim, tá, gente? Do jeito que eu tô em casa, eu pego o carro, vou lá no mercado comprar sabão em pó, que boa, às vezes eu vou, esqueci de comprar. Calço um chinelo, inclusive esses dias eu calcei um pé do chinelo do Theo e o meu, e aí eu tava no mercado e as pessoas passavam, me olhavam, e eu pensei assim, aí eu olhei no vestido, se não estava sujo, olhei, aí eu estava no caixa já pagando, olhei para o chão, o pé do chinelo de um e o pé do chinelo do outro. Aconteceu isso.
Eu até liguei pro Theo na hora e falei, eu nem vou passar na farmácia, porque ainda bem que eu já descobri aqui no caixa, porque se eu tivesse descoberto isso lá dentro do mercado, eu tinha ido embora sem levar as compras, né? Eu ia lá em casa, pelo menos trocar de chinelo, porque eu saí tão apressada, cheguei na porta e calcei o chinelo errado. Mas se eu ver um negócio desse, pra mim é normal, porque eu sou estabanada, gente. E eu não tenho esse negócio de ter que sair, ter que ficar ali me periquitando, não. Eu, do jeito que eu tô, amarro o cabelo, visto uma roupa e tô saindo. É rápido. E eu acho que a pessoa é livre para fazer aquilo que quer. Se a pessoa gosta de andar bem arrumado, ele anda bem arrumado. Se ele gosta, mas não desfazer de ninguém, né? Nós somos todos irmãos, filhos de um Deus só. E ele era pai dele, e ele desfazia. E diz que um dia ele veio, né? Porque ele sempre pegava dinheiro com o pai dele, tudo o pai dele, sabia disso dele, mas nunca criticou ele não. Falou que ele podia ficar lá, mas ele vinha de vez em quando, porque ele vai pegar dinheiro, ou pedir para o pai dele vender uma vaca, porque ele precisava do dinheiro. E ele chegou quando ele viu o movimento na porta da casa, assim, ele achou estranho, né? Aquele movimento. O que está acontecendo aqui? Aí eles falou que a mulher que limpava aqui para ele chegou para limpar a casa e ele estava caído aqui, ó. Ele deu um mal súbito, um infarto, né? Eles não sabem direito, né? Sabe que ele caiu e faleceu. E passado, assim, diz que depois de quase um ano, ele começou a aparecer aqui na casa. A casa começou a ficar assombrada, porque aí o filho logo vendeu a fazenda, vendeu tudo, sumiu, mas habitar aqui não dava, porque a casa era assombrada. E essas pessoas falam que eles trabalham aqui, que a casa tem algo estranho dentro dessa casa, por causa do homem que passa na janela, né? Então fica pedindo para as pessoas olharem, olha lá, tem algo estranho. Então hoje nós estamos aqui para fazer essa investigação, tá bom? Saber se realmente tem espírito, né? E ajudar. Porque esse é o nosso trabalho. Nós vamos em lugares que tem relatos de assombração, porque a gente sabe que tem espírito precisando de ajuda, não é mesmo? Então a gente vai passar o K2 dando presença, nós já vamos fazer o Spirit Box. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição, é meu canal secundário junto com meu filho, e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade, e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida, tá bom? Vou ligar o K2. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar. A gente entrou aqui com todo respeito e queremos ajudar. Se tem presença de espírito, se aproxima, toque no K2, que nós vamos ajudar, por favor. A gente quer ajudar. Deu presença, gente, ó. E rápido, né, amor? Vamos pegar os aparelhos e já vamos iniciar. Deu presença, né? Vamos pegar os aparelhos, então eu já comecei. Tem que tirar a máscara um pouquinho. Com toda a licença, com todo respeito, estamos aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Sim, voz de homem. Você pode dizer seu nome para nós, por favor? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Anselmo? É esse seu nome? Anselmo? Sim. Anselmo, você pode dizer para nós se você era dono dessa fazenda e você teve aí um infarto, um mal súbito, a gente não sabe direito o que é, e foi encontrado sem vida aqui nessa cozinha.
Você é o espírito desse homem? Então é você mesmo. As pessoas falam que você aparece muito aqui, nessa casa. Não conseguiu mais habitar ninguém aqui devido eles ter medo da casa, dizer que a casa é assombrada. Você realmente aparece para as pessoas? Ah, entendi. E você aparece por quê? Ah, entendi. Imaginei que era isso, né? Que era ajuda. Por isso que nós estamos aqui, tá? E como já faz muito tempo que você faleceu aqui, por que motivo você ficou aqui e você não conseguiu fazer a passagem? Porque deve ter algum motivo. Se você quiser falar, é claro. Aqui é meu? Tô tentando entender. Você quer dizer que aqui é seu? Isso. Sim, você se apegou a isso aqui, se apegou à fazenda, porque tudo isso aqui era sua vida, né? Só que falaram que você não quis se casar mais, porque um dia você ia se encontrar com a sua esposa. O espírito da sua esposa está aqui? Não. Não, entendi. Se o espírito dela não está aqui, por que você optou por ficar aqui, por ser dono daqui e se apegar a isso aqui? Que você falou, isso aqui é meu, quando eu perguntei por que você estava aqui, né? Você se apegou a isso? É. Por isso você ficou aqui. Então, você não se encontrou. Então, sua esposa, se ela não está aqui, o espírito dela, é porque ela já passou, já foi encaminhada, né? Então, ela passou, ela teve uma passagem suave. Você está aqui porque você está muito apegado ao dinheiro, às coisas suas, ao gado que você tinha. Não adiantou, seu filho vendeu tudo e foi embora. Isso aqui nem pertence mais da sua família, que era o seu filho. Isso aqui é outro dono. Então não vale a pena ficar aqui. Você achou que a sua esposa ia vir morar aqui com você? Quando você falecesse, você ficasse aqui, apegado a tudo isso, e sua esposa ia ficar aqui com você? Isso. Então, queria ficar porque queria que a sua esposa morasse aqui com você. Mas não é mais, quando a gente desencarna, nós devemos escolher quando podemos fazer a passagem embora. Ficar aqui é sofrer, né? Aqui não pertence mais a nós. E você ficou muito apegado, não pode se apegar a nada desse mundo. Não levamos nada. E se a gente ficar aqui, é sofrer. E quando eu fiquei sabendo que você aparece aqui, imaginei que seria apego, porque o que eu fiquei sabendo de você são coisas boas. Você era uma pessoa simples, uma pessoa humilde, rejeitado pelo seu filho. É verdade que seu filho te rejeitava porque tinha vergonha de você? Era. E você ficou muito sentido com isso? Quando você percebeu que seu filho estava fazendo isso com você, formou ele, você fez ele ser um homem de bem. E você ficou magoado com isso?
Fiquei. Talvez seja isso também, a mágoa que você guardou do seu filho. Porque seu filho era tudo para você, porque era um pedacinho da sua esposa, que é o que você falava, né? E às vezes isso deixa a gente magoado. Não podemos isso acabar, né? Mesmo assim, você não negou nada para ele, né? Ele falou que tudo que ele pedia, você dava. É verdade? Sim. Porque você é um bom pai, né? Foi um bom pai, bom coração. Você tinha mágoa daquilo. Eu acho mais que doía em você. Em saber que você queria abraçar seu filho, queria, né, dengar ele. E não podia. Porque seu filho não queria que você encostasse nele, né? Ele falava para os outros que você era um velho sujo, né? Não por você ser sujo, que a gente ficou sabendo é que você andava assim, mal arrumado. Não era sujo, mas ele não queria, só queria daqui o dinheiro, mais nada. Eu não sei te dizer o que aconteceu com seu filho, tá? Não soubemos, tentamos entender para onde ele foi embora daqui, né? E como tem muitos anos isso aqui, né? Tem mais de 40 anos, então a gente não sabe aí para onde que ele foi, tá? Não temos notícia dele para você. Mas nós viemos aqui trazer notícia dele, mas sim ajudar você, o seu espírito. Você foi um homem bom, não merece ficar aqui, não merece. E a gente pergunta se você consegue perdoar o que seu filho fez com você, rejeitando, te deixando magoado. Você consegue perdoar ele? Isso, meu irmão. Seu filho, né? Você já fazia tudo por ele. E também pedir perdão. Para Deus. E também se arrepender, né? De algo que você fez, alguma coisa errada. Você se arrepende? Isso é muito importante para que a gente possa continuar te ajudando, né? Nós vamos deixar uma água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão, tá? É só um símbolo. Posso deixar? Então a gente vai deixar. Você consegue ver o nosso anjo de luz, a mentora que está ao nosso lado? E são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Segue seu caminho, segue em paz, tá? E nós vamos pegar a água e a vela para você. Segue seu caminho, senhor. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Anselmo, né? Ele estava aqui preso, talvez por mágoas também, né? Mas ele disse que aqui era dele. Ele era apegado a tudo isso, ele amava trabalhar nessa fazenda. Entendeu? Por isso que ele já andava assim, já todo desarrumado, porque ele gostava de trabalhar mesmo. E disse que trabalhou até no último dia da sua partida, né? Não teve... Jamais ele ia, vou descansar, não, ele gostava de trabalhar. Mas acabou ficando aqui por apego demais, né? E ele tinha, um dia que ele falecesse, ele falou que não ia casar mais porque ele queria estar com a esposa dele. Mas aí, apegado a tudo, eu fiz uma pergunta para ele, ele disse que esperava que a esposa vinha aqui morar com ele. Mas ele estava sofrendo, né? Então ele descobriu que tinha que sair daqui e começou a aparecer para pedir ajuda. É errado ficar aqui, né? Muitas vezes as pessoas não sabem disso. Esse plano aqui não pertence mais a nós quando nós desencarnamos. Então vamos orar por ele? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar.
Anselmo, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora, com todo respeito, né, se o Anselmo conseguiu fazer a passagem. Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.